É, pessoal, a situação não tá nada fácil pro jogo do Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Ah, mas então flopou oficial? Real oficial? Flopou? Flopado? É, não tem o que fazer, flopou. Aqui, ó, se vocês derem uma olhada nesses dados da Steam, que a gente consegue ver quantas pessoas estavam online nos servidores da Steam, os dados da semana passada, principalmente de terça, quarta, são dados bem menores porque faz parte daquela galera que comprou o jogo de forma antecipada. Que teve a versão Digital Deluxe, que custava R$ 400, e por isso que no lançamento não teve tanta gente jogando. Aí vai ter um pico no final de semana. E nesse final de semana, que é tipo o primeiro grande final de semana do jogo, que é quando todos os jogos de lançamento bombam mais, ele conseguiu gloriosas 13 mil pessoas jogando simultaneamente. Na Steam, tá? Na Steam. E tipo assim, isso é muito, muito, muito pouco. Para um lançamento desse tamanho, Esquadrão Suicida, DC, Rocksteady, sequência do Arkham Knight, meus amigos, isso daqui não é nada bom não, hein? E aqui, ó, nesse momento, na segunda de noite, tem mais ou menos 8 mil pessoas online. E bem, claro que na segunda vai ter menos jogadores do que no final de semana, é só que essa barra aí, 8, 13, 10, é muito pouco pro lançamento. Gotham Knights na Steam fez 20 mil mais, e que pra época foi considerado bem fraco. Vamos comparar com outro jogo da Warner. No lançamento, Hogwarts Legacy. Mais de 800 mil pessoas estavam jogando o jogo na Steam na época do lançamento. Multiversos, lembra do Multiversos? Ah, saudades do Multiverso. Mais de 100 mil pessoas na época do lançamento do beta. E claro, não dá para esquecer que é um jogo multiplataforma. Também tem as vendas do PlayStation e do Xbox. No PC sempre vende menos do que no console. Esse tipo de jogo é caro de fazer, gente. Vocês sabem quanto que custou Hogwarts Legacy? 100 milhões de dólares. É o que o pessoal diz. Algumas pessoas até dizem 150. O Esquadrão Suicida, orçamento AAA. 70 milhões ou mais. É difícil de acreditar que esse jogo vai conseguir se manter vivo com muitos jogadores daqui a 6 meses. Mas se ficar 8 mil para sempre até o final do ano, não é tão ruim. Principalmente porque a gente não pode esquecer que tem a galera que fica comprando o pacote lá dos jogos de serviço. É skin, as moedas, que tem tudo isso lá dentro da UI lá do Esquadrão Suicida. O problema é que talvez até para compensar esse prejuízo inicial, eles acabem, né, inflacionando essas lojinhas. E aí eles começam a jogar qualquer coisa lá naquela loja, né? Vão cobrar até o estandarte que fica atrás do personagem, aposto. Pode apostar que eles vão. Cobraram isso do multiverso. Ah, Gabriel, mas eu acredito num comeback do jogo tipo Cyberpunk. Também é complicado, assim, porque o Cyberpunk, quando ele saiu, todo mundo disse que não tava bom, né? Tava incompleto o jogo, cheio de bugs. Só que ao mesmo tempo ele também tinha muitos jogadores online. E eu acho que até o fato do jogo ter vendido bem no lançamento e muitas pessoas, né, ficarem ali, né, segurarem na mão da empresa, acreditando que um dia o jogo ia ser corrigido e ia melhorar eventualmente, como aconteceu, que permitiu, né, a desenvolvedora a continuar trabalhando, né, e não seguir para o próximo projeto. Ter uma base que fica viva é importante, mas também tem aquela gordura inicial de pessoas online. No início, 1 milhão de pessoas, 800 mil pessoas, é onde dá o grosso da receita no início, né? Claro que lá pra frente, com as promoções, com os DLCs, né, com outras coisas que você vai adicionando no jogo, você compensa e ganha dinheiro de outras formas. É só que nesse caso, o Esquadrão Suicida é uma margem muito pequena. E eu não sei, sinceramente, se isso tem salvação, sabe? Porque é muito pouco. Ah, mas daqui a um ano pode ter todos os episódios e a história completa, e aí todo mundo gostar e ver que a história é boa. Assim, talvez. Eu acho meio difícil isso acontecer. Mas pode. O jogo também pode entrar em promoção de R$ 300, ser vendido a R$ 20, e aí o pessoal compre. Por isso que eu não fico muito otimista com o futuro do jogo como jogo de serviço. Agora, o que a Warner Games pode aprender com todo esse fracasso do jogo do Esquadrão Suicida? Porque foram muitos erros cometidos que culminaram nesse fracasso. Porque não é que o jogo não tinha interesse, o jogo tem interesse. Pode ver aí no YouTube que tem muitas pessoas consumindo vídeos de Esquadrão Suicida, eles estão dando views. Não só para esse canal, mas também para outros canais de games. O pessoal tá interessado no jogo do Esquadrão Suicida, mas o pessoal não tá com vontade de comprar, não tá com vontade de gastar R$ 300 nesse jogo. Esse é o ponto. Então tem alguma coisa no jogo, ou na história, ou no gameplay, ou na própria estrutura do jogo que fez o pessoal se afastar dele. E no caso do Esquadrão Suicida, eu acho que essa polêmica toda envolvendo o Batman, matou o Batman, não matou o Batman,
influenciou, sim, para o jogo vender menos, mas eu também acho que não foi só isso. Desde o início se falava que esse jogo era um jogo de serviço tal qual como Vingadores, que o jogo foi adiado para tentar melhorar ele lá em maio, daí agora ele está em fevereiro, e a gente não vê muitas diferenças, né, de como o jogo poderia ter sido. E por isso eu já vou cravar aqui, ó, o primeiro erro para nunca mais fazer com o jogo da DC é fazer mais um jogo de serviço. Ah, mas eles fizeram esse jogo de serviço porque a Warner mandou de cima pra baixo. Não, eu entendo. A Warner Games é uma das várias outras empresas de videogame que estão praticando isso. O Mortal Kombat 1 passou por isso. A filosofia da Warner Games está entrelaçada no DNA daquele jogo e fez o pessoal não aproveitar tão bem o jogo. Fez o pessoal reclamar que era rushado. Fez o pessoal reclamar do custo lá dos fatalities, do jeito que era montada a lojinha do Mortal Kombat. Maldita lojinha. E é óbvio que quem joga isso reage. Se você comparar com todos os outros jogos de luta nesse momento, Mortal Kombat 1 é o que menos tem jogadores. Tekken teve mais, Street Fighter teve mais. E o problema não é só ter a lojinha. Porque todos os outros jogos de luta têm a lojinha. O Street Fighter tem cosméticos que você compra. Mas por que incomodou no Mortal Kombat e não incomodou no Street Fighter? E a resposta é que um é muito agressivo, o outro não é tanto. Um fica só cutucando a nossa nuca, que é chato, ninguém gosta. Mas o outro fica dando soco na nossa cara, que é o Mortal Kombat. E isso tudo é a ponta do iceberg, porque o Mortal Kombat tinha um serviço online lá que ficava caindo o tempo todo. Você via claramente que o jogo foi rushado para jogar logo online e começar a ter as atualizações, para começar a vender as DLCs. Enquanto eles não conseguiam nem terminar direito o matchmaking do jogo. Tudo isso culmina com o pessoal ir abandonando o jogo. E você vê que a culpa não é da NetherRealms. Olha como que essa filosofia da Warner Games influencia de tal jeito que contamina o projeto. Mesmo sendo um jogo que não é necessariamente um jogo de serviço, é um jogo de luta que vai ter, sim, elementos, né, que a gente vê em outras comunidades online de videogame. Porque faz parte do pacote. Mas esse pacote da Warner é tão pesado, a mão é tão forte, que afasta a galera. E que prejudica até a qualidade do jogo. E agora no Esquadrão Suicida, a mesma coisa. Essencialmente é o mesmo problema através de outras pontas erradas no jogo. Porque o Esquadrão Suicida, esse sim é o verdadeiro jogo de serviço, né, típico que a gente tem. É um jogo que não sabe se quer ser campanha single player ou se quer ser diversão com os amigos, né, em um monte de missão aleatória para farmar XP, para farmar equipamento. Ele não sabe qual dos dois ele quer ser. Vamos começar falando de single player. Por que ele é uma experiência de single player de campanha incompleta? É por causa das missões. As missões são todas repetitivas. Todas as missões envolvem alguma coisa que você está fazendo no mapa principal. São pouquíssimas as vezes que você entra numa estrutura e você faz alguma coisa dentro dessa estrutura. Quando o jogo faz isso, ele funciona. Exemplo ali, Terra 2, o Lex Luthor. Exemplo ali, o Museu do Batman. Só que esses momentos são extremamente raros. E a verdade é que esse jogo aí, que tem uma campanha aqui de 10, 12 horas, você vai ficar no mínimo 5 horas em missões nos terraços de Metrópolis. Todas as missões que você faz na campanha principal parecem totalmente side quests que você teria num jogo principal. A sensação real é que eles criaram um sandbox, pensaram na estrutura multiplayer do jogo de serviço e aí foram ver a história. Só que, bem, para fazer missões como essa do Museu do Batman, leva tempo. É onde está o core do desenvolvimento da campanha. Tempo que o jogo não teve para ser um jogo de campanha como em algum momento ele tenta ser. Então você vai ter uma boa missão essa do Batman do museu. Depois você vai ter uma missão da Era Venenosa, você vai ter uma missão de destruir os aliens. Tudo exatamente muito parecido nos terraços de Metrópolis. Não há essa variedade. Enquanto que se fosse um verdadeiro jogo de campanha, a gente teria missão dentro dos prédios. Vamos pegar os exemplos do Batman Arkham. Tem um mapa. O mapa é o hub. Tem várias missões extras no hub. E quando você vai concluir a missão side quest, você entra em algum lugar para ter o desfecho, que é a missão final da side quest. Então já tem essa variação, essa quebra que você sai da cidade e entra em algum lugar que é diferente. Você explora aquele lugar. E tem as missões principais. Todas as missões principais são dentro de alguma coisa, dentro de uma estrutura. Você tá o tempo todo alternando. Até a do Batman Arkham Knight, que é o pior exemplo porque tem, né, muito Batmóvel. Mas o Batman Arkham Knight tem uma estrutura correta de um modo campanha. Você pode até dizer que não é o melhor modo campanha de todos os tempos porque tem muito Batmóvel, e eu vou concordar, mas é uma estrutura de campanha. Você vai lá nas indústrias Ace, você vai
na Torre Wayne, você vai no subterrâneo lá para enfrentar o Jason Todd, a armada dele, você vai no dirigível. Olha como tem esses outros mapas. As missões estão dentro dos mapas, porque o mundo aberto, ele é um hub, que ele tem que ser interativo, tem que ser legal, tem que ser vivo, tem que ser divertido, tá ali. Mas ele, no fim, na campanha principal, tem que levar para outros lugares tão ou mais interessantes. O jogo não tem isso. Esse é o principal erro dessa campanha de 10 horas. Até o jogo falar, cansei, e te dar uma missão ali do herói, né, que você tem que matar. Que também é nos terraços de Metrópolis, né? Ô, coisa sem graça! Qualquer outro jogo teria resolvido a luta do Flash completamente diferente. Sei lá, com ele correndo, você tentando colocar uma Speed Force no seu veículo, e você perseguindo o Flash e fazendo ele diminuir a velocidade, e aí você fica dando tiro, uma coisa on-rail. Seria mais interessante do que só pum, 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 tiro, né? Tira a Speed Force dele e vai. A Lanterna Verde é a mesma coisa, poderia ser todo um segmento que o Lanterna Verde leva você pro espaço, mas falta essa imersão épica de uma campanha. E veja só, eu não tô reclamando do gameplay, do tiro, da ação, que eu até acho que pode ser divertido. O problema é a estrutura. Esses erros que ela comete aqui, ela só comete porque lá no início do desenvolvimento, eles começaram a fazer um jogo de serviço. Essas missões que você repete a campanha toda, são missões que o pessoal pensa quando está desenvolvendo o jogo no início. Ah, eu quero uma missão assim, eu quero uma missão assada, eu quero uma missão acolado, e vamos colocar aqui nesse sandbox para o pessoal fazer como um jogo de serviço. Beleza! Só que deixa isso como side quest na campanha principal. E a campanha principal seria você tendo interações realmente incríveis, diferentes, nesse mundo, em locais diferentes, em situações diferentes. Ah, Gabriel, e a parte da história, a polêmica? Então, eu vou deixar para falar da história num vídeo só da história. Mas o meu ponto é que essa história, em alguns momentos, ela é bem legal. É legal escutar os códex, como era legal ver os códex lá no Batman Arkham Knight, no Asylum. As interações dos personagens são legais também. E eu acho de verdade que essa história, ela poderia ser salva com a alteração profunda da campanha. E não ser um repeteco de missão side mission que você vai jogar no multiplayer online depois. Se a estrutura tivesse ajudando a história, talvez a história fosse pra cima. Só que a história vai pra baixo porque a estrutura também é ruim. E pra piorar tudo isso, é um jogo de serviço que não tem final. E isso aqui é o crime. Porque talvez a história tivesse algum ponto de redenção se o final tivesse ali no jogo depois de 10, 12 horas jogando. Mas não tá. Você termina o jogo e leva um tapa na cara de... não, tem muitas outras coisas. Tem mais 20 mil Brainiac que você tem que matar. Sabe esse Brainiac aí que você matou que tem uma skin do Flash? Pois é, você vai ter que enfrentar ele de novo. Agora com a skin do Superman, com a skin do Lanterna Verde, talvez a skin do Batman... E por aí vai. Conteúdo para as atualizações. Vai, gente, por favor. Então, a história toda, que talvez pudesse ser boa, ela é severamente prejudicada porque a estrutura do jogo de serviço compromete ela. Então, esses são os dois erros da campanha que pro próximo jogo da DC não pode acontecer. Porque foram erros gravíssimos que, na minha opinião, afundaram esse jogo e fizeram ele flopar. Um jogo da DC não pode ter história incompleta depois de 10 horas. A não ser que seja um jogo da Telltale, que é um jogo narrativo muito mais voltado para a história. Aí dá pra entender. Qualquer outro jogo que custa $70, $60, seja lá o que for, não pode ter uma campanha incompleta como essa. O outro erro é toda essa parte da interface. E principalmente o seu relacionamento do personagem que você está jogando com skills e equipamentos. Assim, ó, eu sou totalmente a favor de ter uma árvore de habilidades para um jogo de super-herói, ter XP e você ir desbloqueando as coisas. Beleza, tem que ter, o Arkham teve, Homem-Aranha teve, vai ter um monte de jogo aí que faz isso certo. Mas o Esquadrão Suicida e também o Gotham Knights, vamos lembrar o Gotham Knights, ele faz essas coisas da pior maneira possível. Primeiro, os equipamentos, que tem tipo 500 equipamentos, e de verdade eles influenciam muito pouco. É a arma, é a pistola, é a shotgun, e o visual delas que é maneiro, e tem ali o Legendary, né? Óbvio que vai ter alguma coisa dizendo que é lendário ou não, né? Porque é uma praga isso aí. Esse tipo de interação com os equipamentos, que você só vê o número ali, e isso afeta muito pouco o gameplay, porque de verdade o que tá mudando ali é a matemática por trás, tem que acabar. Mas tem que acabar pra ontem, isso daí em jogo de super-herói. Era com certeza uma das piores partes do Gotham Knights e é a pior parte do Esquadrão Suicida. Porque não tem significado essas alterações.
Não precisa ter 300 equipamentos de luva, de capacete, de não sei o que, de chip. Ao invés de ter 300 armas, foque em skins que você vai desbloqueando ao longo da campanha principal. Ou que você faz uma missão alternativa e você desbloqueia uma skin depois. Agora a gente vai pro jogo da Mulher Maravilha. Cara, se tiver versões alternativas do Laço da Verdade, que dá 5% mais de poder, 15% mais de critical hit, vilões vão sofrer status de poison ao serem laçados. não dá. Eu não aguento mais isso, não dá. O mesmo vale para as habilidades. Eu acho que no caso das habilidades é talvez até pior. Porque é um bagulho assustador, assim, ó. 20% mais de critical hit depois do 4º tiro que você deu quando você matou a velhinha que estava com poison do Bane. Caraca, isso é uma habilidade. Pô, de novo, sendo chato comparando com o Arkham, o Batman tinha um monte de habilidade, algumas eram bem beabá, mais defesa, mais proteção da armadura contra tiros, beleza, ali era meio óbvio. Mas também tinha umas coisas muito legais que você desbloqueava e você descobria como usar. Como, por exemplo, tinha uma finalização que o Batman pulava e ele jogava um monte de coisa em 8 inimigos ao mesmo tempo e você derrotava eles de uma forma muito rápida e você se sentia muito foda com isso. Porque para conseguir executar essa manobra, o combo tinha que estar alto e você tinha que estar na posição perfeita para executar aquilo dali. Essa é a habilidade que vale a pena desbloquear, sabe? Porque muda como que você se aproxima com o jogo. Você começa a jogar até diferente para ter um pouco mais de combo e poder limpar esses caras com muito mais facilidade. É uma forma muito inteligente de evitar button smash, sabe? Num jogo como esse do Batman que você... Convenhamos, você vai começar a apertar botão ali de forma aleatória para passar mais rápido, porque é a 5ª onda de inimigo que você não aguenta mais. E aqui é o Critical Hit, é a habilidade especial, é o Recover, é não sei o que. O jogo da Mulher Maravilha, tomara que não cometa esses erros. As habilidades da Diana tem que ser alguma coisa envolvendo o combate, finalizações alternativas, golpes de luta livre, poder focar na espada ou poder focar nos punhos, ou poder focar no escudo, ou virar perito com um laço. E você desbloquear coisas que mudem como você interage com o laço, com a espada ou só com o soco. E o último erro, que eu acho que eles não podem repetir, é fazer um jogo como esse do Esquadrão Suicida, que você tá em Metrópolis, você tem um Superman, você tem uma Lois Lane, você passa no planeta diário, e você vê a mesinha, você vê os easter eggs do Superman. Basicamente o erro é não fazer um jogo do Superman. Ou seja, o acerto é fazer o jogo do Superman. Essa Metrópolis que eles desenvolveram, ela é muito bonita. Então você tem um combo de coisas que me faz lembrar que a gente não tem um jogo de Superman. E eu acho que esse é o erro, é a gente perceber que, pô, tá na hora de ter um jogo de Superman, né? E eu acho que só pelo fato de fazer um jogo do Superman, com certeza não teria nenhum desses problemas que eu apontei aqui. Jogo de serviço com Superman? Não. Jogo com uma história completa do Superman? Óbvio. Equipamentos com Superman? Não, né? No máximo que você teria são skins alternativas. Aí sim. Habilidades do Superman, tipo super sopro gelado, super visão de calor, finalização que você voa e dá uns golpes maneiro e desce, sabe? Sei lá, tá na hora do jogo do Superman. E eu acho que todos os problemas que esse jogo do Esquadrão Suicida tem é por causa dessa maldita filosofia, né, do jogo de serviço que contaminou o jogo inteiro. Você sente isso em todos os lados. Seja na história que tá incompleta, seja na estrutura do jogo que tá cheio de side missions que na verdade são missões principais, seja como que você interage com os equipamentos, que é um monte de coisa de critical hit que você veria num meta de jogo online e não tem nem verso, você só tá dando tiro em alien, que morre com 2 golpes. Esses são os erros que, na minha opinião, a Warner não pode mais cometer. E é por isso que eu acho que esse jogo flopou. Agora, vamos torcer que o jogo da Mulher Maravilha não passe por isso e que o próximo jogo depois da Mulher Maravilha seja, sei lá, o jogo do Superman, né? Acho que essa é a lição que eu mais tiro depois de ver o jogo do Esquadrão Suicida. Me deem um jogo do Superman mesmo. Um jogo real, oficial do Superman. Com os vilões do Superman. Com a metrópolis do Superman. Com a interação dos personagens do Superman. Sem essa besteira de serviço, de equipamentos, de números de critical hit, de poison. Não, só me deem um jogo do Superman. Pode ser do Flash ou dos Titãs. Não, vamos fazer primeiro do Superman. Foca nos objetivos. Eu quero um jogo do Superman, então vamos mentalizar o jogo do Superman. É isso aí. Mas bem, eu fico por aqui. Espero que vocês concordem. Deixem suas opiniões nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo sobre o flop do Esquadrão Suicida. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.